de imprensa, que é uma coisa que interessa para todos que estão aqui, né? O Gustavo, ele é gerente de parcerias de produtos do Google desde julho de 2020 e responsável pelo Google Destaques no Brasil. Ele é jornalista de formação, trabalhou em alguns dos maiores grupos de mídia do país, como Editora Abril, Grupo Globo e Band. Seu último cargo numa redação foi como diretor de redação da revista Galileu, certo? Então, Gustavo, o tema é seu, a palavra é sua. Eu não sei como é que você quer fazer a dinâmica, fica à vontade. Se as pessoas quiserem fazer perguntas e você quiser responder durante, é só você dizer. Aqui é bem informal, é bem tranquilo. É um café da tarde para as pessoas poderem conversar, bater papo e se instruir sobre alguns temas, tá bom? Maravilha. Regina, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por enfim, me dar esse espaço para falar aqui. É sempre um prazer conversar com coleguinhas. Eu costumo dizer que eu saí da redação, a redação nunca saiu de mim. Eu sinto muita falta de redação. É de longe um dos ambientes mais ricos que eu já trabalhei na vida. Então, putz, de verdade, um super prazer falar com todos vocês. A ideia é fazer um bate-papo também. Eu tenho uma apresentação, Regina, se você quiser que eu me permitir compartilhar minha tela, Por que eu posso favor. compartilhar. O Edir, passa o comando para o Gustavo, por favor. Porque eu acho que ajuda a visualizar os produtos e entender um pouco melhor do que eu estou falando. Tranquilo. Tá? O Edir já está te passando, não sei, vê se já chegou aí o compartilhamento. Chegou. Ótimo. Gustavo, está sem som. Gustavo, você tirou o som. Não fui eu que tirei. Quando eu compartilhei a tela, ele desabilitou sozinho. Tá, Deixa eu ver. Veja aí. Eu consigo achar aqui a maneira. Desabilitou seu som. Edir, você consegue resolver isso? Estou de novo aqui, já está. Não, voltou, tá ok. Ótimo. Eu estava falando que a ideia é falar um pouquinho dos produtos do Google para veículos, né? Existem muitas equipes do Google que trabalham com notícias. Eu posso depois até dar uma ideia de quais são essas equipes e o que elas fazem em cada uma delas. Eu acho que seria importante para todo mundo, viu, Gustavo? Claro. Saber quem são esses contatos, né, gente? Acho que sim. Claro, não, com prazer eu falo e mais para frente eu posso compartilhar contatos também, só bater com as equipes quem são os melhores contatos para passar para vocês, tá? Mas são muitos produtos, são muitos times que trabalham com notícias. Às vezes isso é até um pouco confuso para o veículo, porque não sabe muito bem quem procurar. Eu costumo dizer que qualquer coisa me procurem, se eu não for a pessoa correta, eu indico para a pessoa correta, tá? Então, estou sempre super à disposição para ajudar veículos a usar melhor as ferramentas, os produtos e tudo que a gente oferece para que os veículos façam o seu trabalho da melhor maneira possível, tá? A ideia é que seja um bate-papo, então, por favor, me interrompam sempre que quiserem. Eu tenho vergonha de falar bastante, então é até muito bem-vindo quando alguém me faz uma pergunta ou quer fazer um comentário. Então, por favor, só levantem a mão que eu estou também à disposição. Então, um pouquinho para me apresentar antes de começar a falar. Então, como a Regina falou, faço parte de uma equipe que chama Parceria de Produtos de Notícias. Tá? Essa equipe ela cuida de alguns produtos do Google que são voltados para os veículos. Eu estou muito focado num produto que chama Google Destaques. A gente vai falar um pouquinho mais dele um pouco mais para frente. E
E é isso, assim, basicamente essa equipe ela está presente em todos os países onde a gente atua. Se não está nos países, ela de alguma forma cobre os países que a gente trabalha com veículos de notícias. E basicamente o que a gente faz é ajudar os veículos a entender modelos de negócio, gerar oportunidades de colaboração, novos produtos e tal. Então, antes de entrar nos produtos, eu queria falar um pouquinho do porquê que as notícias são importantes para o Google, né? E basicamente isso acontece por 3 motivos, 3 pilares que são muito importantes para a gente. O primeiro é que a notícia tem muito a ver com a missão do Google, né? A missão do Google é organizar a informação as informações do mundo e fazer com que elas sejam úteis e estejam disponíveis para as pessoas, né? E as notícias são uma fonte super importante de informação. Tem a ver com valores, então a gente acredita que pessoas bem informadas tomam melhores decisões, né? E isso fortalece sociedades como um todo. E também tem a ver com um pilar de negócios que a gente investe em produtos, né, que ajudam veículos a prosperarem. Então, a gente quer efetivamente que os veículos tenham mais assinantes, a gente quer efetivamente que os veículos tenham mais audiência, a gente quer efetivamente, de alguma forma, colaborar ali com o trabalho que os veículos fazem no dia a dia. Como é que a gente contribui para o fortalecimento do jornalismo? De 2 maneiras, principalmente, com produtos e plataformas. Então, os produtos incluem desde o Google Destaques, que é o que eu trabalho mais focado, mas passando por Assine com Google, que, de alguma maneira, fez com que esse convite acontecesse numa conversa com o pessoal da Carta Capital, com o Demetrios, que está aqui na conversa. Ele comentou que estava com uma informação diferente da que eu tinha comentado com ele sobre revenue share de Assine com Google. Mas também tem produtos de monetização, tem Ad Manager, AdSense, AdMob, enfim, tem todos os produtos que a gente ajuda a monetizar conteúdo dos veículos. E tem também os projetos da Google News Initiative, que basicamente é uma iniciativa do Google criada em 2018, que é um grande guarda-chuva, onde todas as iniciativas de notícias do Google ficam embaixo, e basicamente ela trabalha com capacitações, trabalha com laboratórios, trabalha com desafios, enfim, tem muita coisa legal do Google News Initiative. Se vocês não conhecem ainda, eu recomendo demais que vocês deem uma olhadinha no site dessa iniciativa do Google, porque sempre tem coisa interessante para ajudar veículos a inovarem, ajudar veículos com transformação digital, ajudar veículos com uma série de coisas que são importantes para o negócio deles. Tá? Nossos produtos, eles ajudam a levar audiência para os veículos, né? E a gente faz isso de maneiras diferentes, né? Então, obviamente, tudo começou na busca lá atrás. Depois da busca veio o Google Notícias, Discover, etc. ali, que a gente compartilha texto dos veículos, né? Basicamente, reportagens dos veículos que são compartilhados por algoritmos em algumas das interfaces que a gente trabalha. A gente também trabalha com vídeo, voz, enfim, YouTube não precisa de apresentação. O Google Assistente é o assistente do Google que serve também conteúdo em voz para quem usa nos celulares ou nas caixinhas do Google, nas caixinhas inteligentes do Google. E vira e mexe a gente desenvolve novos formatos de distribuição, monetização de conteúdo, como é o caso do Google Destaques, que é o projeto que eu estou mais focado. A audiência que a gente leva para veículos é uma audiência enorme, né? São 24 bilhões de cliques por mês que a gente leva para veículos em todo o mundo. Isso dá mais ou menos 9.000 cliques por segundo. Um número, enfim, assustadoramente grande, assim. E mostra um pouquinho do poder que o Google tem para levar audiência e levar audiência qualificada para o site dos veículos com os quais a gente trabalha e com os quais são ranqueados ali na busca do Google também. Aí eu queria começar aqui a mergulhar na história dos produtos do Google para veículos.
Olhando um pouquinho do ponto de vista do leitor, né? Onde é que o leitor encontra notícias no Google? E, obviamente, isso tem muito a ver com vocês. Se vocês têm um perfil em algumas das interfaces que a gente oferece a possibilidade, se vocês têm um trabalho interessante de markups, de SEO, enfim, Core Web Vitals, que são sinais de ranqueamento que a gente, de alguma forma, ajuda com melhores práticas. Então, queria começar aqui contando essa história do ponto de vista do leitor. Então, a pessoa que está procurando notícia, onde é que ele vai encontrar informação de qualidade e credibilidade, né? O lugar mais óbvio, e é o nosso grande driver ali de audiência para os veículos, é a busca, né? Existem algumas maneiras que a gente serve conteúdo na busca. Se o algoritmo detecta uma busca relacionada com muitas informações no momento, a gente cria um módulo de notícias destacadas que vai aparecer no resultado da busca principal. Vocês já devem ter visto isso, enfim, é um carrossel que aparece ali no alto da página do Google. E quando você clica, você vai para o site do veículo, ou então você aparece na aba de notícias do Google. E aqui sempre tem uma confusão entre notícias na busca e o Google Notícias, que são coisas bem diferentes. Eu vou falar um pouquinho aqui para ver se eu consigo deixar isso claro para vocês. Notícia na busca é a aba de notícia que aparece no alto da página quando vocês fazem alguma pesquisa. Ela tem a ver 100% com o termo que você está usando na sua busca. Então, todo o conteúdo que vai ser mostrado ali tem a ver com esse termo, tá? A diferença é que ali ele vai mostrar a diferença em relação à aba normal do Google é que na aba de notícias ele só vai mostrar conteúdo de veículos de imprensa que trazem informação em cima daquele termo que você usou na busca, tá? O Google Notícias é um pouquinho diferente. O Google Notícias é um agregador de notícias. E basicamente ele usa sinais gerais e sinais bem pessoais para servir conteúdo para as pessoas, tá? Ele está disponível em algumas interfaces, está disponível na web, em news.google.com. Quando você digita isso no seu browser, você vai cair nesse agregador de notícias, numa experiência web. Ele também está disponível em aplicativos para Android e iOS, tá? Então, é um conteúdo que vai servir, na grande maioria das vezes, conteúdo de notícias. Ele é dividido em algumas sessões. Quais são as 5 notícias mais importantes do momento para você, levando em consideração, de novo, alguns sinais pessoais e alguns sinais gerais das notícias que estão com mais tração dentro do Google nesse momento. Então, ele vai servir mais esse conteúdo para as pessoas. E ele vai servir também de acordo com alguns sinais, né? Então, se ele sabe que eu estou no interior de São Paulo, ele vai me servir conteúdo mais local aqui da região. Se ele acha que eu estou no Rio de Janeiro, se ele sabe que eu estou no Rio de Janeiro, ele vai mostrar mais conteúdo do Rio. Então, a localização é um dos sinais que ele leva em consideração na hora de servir conteúdo para as pessoas. E aí, quando você scrolla a tela, você vai passando por seções, vai passando por módulos. Entre eles está o módulo do Google Destaques, e você vai receber conteúdo que tem a ver com sinais pessoais e com sinais mais genéricos, tá? Tem também o Google Discover. O Google Discover, ele é uma ferramenta do ecossistema de busca, o que significa que ele é 100% algorítmico, e aqui, aquela história de honest results do Google, que significa que a gente garante que a gente está servindo o melhor conteúdo disponível para aquela busca específica que você fez. Essa política de honest results se aplica ao conteúdo do Discover, tá? Isso significa que a gente não entende, não tem muitos detalhes para passar, e eu estou sendo brutalmente honesto aqui, eu não conheço a caixa preta do Discover, e tudo que a gente pode falar, a gente compartilha com veículos em páginas ali da central de ajuda da busca do Google. A gente compartilha, enfim, com algumas documentações que são interessantes, que vale muito a pena ver. É um conteúdo, o último número aberto que a gente fala
do Discover, ele é uma ferramenta que tem 800 milhões de usuários no mundo. Esse é um número de 2019, tá? Mas é o último número que a gente abre para fora da empresa. É uma timeline que ele vai juntar conteúdos que são hiper focados na pessoa, porque tem muito a ver com a atividade dessas pessoas em aplicativos e também na web. Então, tem a ver com lugares onde eu navego, com buscas que eu fiz e tal, e aí ele vai servir conteúdo de acordo com esses sinais que são muito específicos. A gente costuma dizer na equipe de parcerias que o Discover, ele é uma ferramenta muito difícil para você traçar uma estratégia, para você trazer uma audiência constante todos os meses, e que os veículos deveriam olhar para o Google Discover como se fosse uma audiência incremental e não uma audiência para contar todos os meses. Vai ter variação, é normal que tenha variação da audiência vindo do Discover, porque, de novo, como é que você cria uma estratégia para servir conteúdo num lugar que leva em conta coisas que são muito, muito, muito pessoais de buscas das pessoas. Então, de verdade, é muito difícil, mas, enfim, sempre que o conteúdo aparece ali, ele vai ter uma audiência bem boa. O conteúdo está disponível nos telefones Android, na tela -1, que a gente chama, que é aquela tela que você acessa quando você puxa a tela inicial do Android da esquerda para a direita. O conteúdo que aparece ali é um conteúdo Discover. No app do Google, o app da busca do Google, em Android e em iOS, o conteúdo que aparece também nesse aplicativo, ele é um conteúdo Discover. E também nos telefones Android e no iOS, se você abre uma nova aba dentro do seu navegador Chrome, o conteúdo que vai aparecer ali também é um conteúdo Discover. Tá? Então é isso, assim, é uma ferramenta interessante, mas é difícil de trabalhar quando você pensa em fazer uma estratégia, porque ela é efetivamente muito personalizada para cada pessoa. Tem também o Destaques, que é esse projeto que eu trabalho, que eu venho comentando. O Destaques, ele é um projeto que foi lançado aqui no Brasil e na Alemanha em outubro do ano passado, em outubro de 2020. De lá para cá, a gente lançou em outros 13 países, o que significa que a gente está presente em 15 países hoje. Temos mais de 1.000 veículos produzindo conteúdo para o Google Destaques, nesses países, e em países onde a gente ainda está negociando a chegada do Destaques. O Destaques, ele consiste de painéis que são customizáveis e editáveis pelos veículos, e eles são servidos em duas interfaces do Google, que são Google Notícias e Discover. No Brasil, a gente tem 60 veículos que fazem parte desse projeto, em 18 estados, mais o Distrito Federal. E a gente, para os veículos que fazem parte do projeto, a gente faz um pagamento de licenciamento de conteúdo para esses veículos. Tá? É um projeto que foi anunciado como eu falei, 2020, em outubro de 2020, e como vocês podem ver aqui, o CEO da empresa, o Sundar, anunciou que é um investimento de $1 bilhão para licenciamento de conteúdo dos veículos que fazem parte desse projeto. Não é um projeto, ao contrário de outros produtos do Google, não é um projeto que está aberto para todo mundo. A gente tem uma lista de veículos com os quais a gente trabalha. Para entrar nessa lista, precisa cumprir uma série de requisitos que a gente colocou ali para fazer parte do Google Destaques. E, enfim, a gente, por enquanto, trabalha com jornais, Gustavo, revistas. desculpa eu te interromper. Quais são os requisitos? Algumas coisas a gente não abre, Regina, mas tem a ver com quantidade de conteúdo que produz por dia, tem a ver com audiência, tem a ver com algumas coisas que a gente estabeleceu ali para fazer uma nota de corte. Tá? Entendi. Então, mas a gente não abre todos os requisitos que a gente leva em consideração na hora de incluir os veículos no Destaques. O Jupi, deixa eu só aproveitar que eu já te interrompendo.
O Jupi está perguntando, o Jupi é do Jornal Atual. Ele está perguntando se o Google Destaques tem planos de abrir para jornais regionais. Obrigado, Jupi, pela pergunta. A gente já trabalha com alguns veículos regionais, jornais regionais. Então, só para você ter uma ideia, a gente trabalha aqui no interior de São Paulo com o Cruzeiro do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente trabalha com alguns regionais. Eu vi que tem um pessoal do NH aqui, do Grupo Sinos. A gente trabalha com 3 jornais do Grupo Sinos. Em Santa Catarina, a gente trabalha com Diarinho. A gente trabalha com uma série de veículos regionais, tá? Mas a gente está, assim, olhando para expandir esse projeto para outros veículos. A gente começou a fazer esse trabalho recentemente e se tudo é certo, falaremos contigo em breve para ver se vocês têm interesse e se faz sentido para vocês participar. Estou vendo aqui que a Ellen também tem uma pergunta. É possível se candidatar? A gente trabalha com muitas revistas, a gente trabalha com todas as revistas do Brasil que estão focadas em notícias, né? Então, a gente trabalha, a Exame está aqui, a gente trabalha com as revistas da 3, que são Isto é Dinheiro, a gente trabalha com a Carta, Demetrius está aqui, trabalhamos com Veja, Forbes entrou recentemente, enfim, a gente trabalha com uma série de revistas que sim fazem conteúdo para a gente, mas elas são muito focadas em notícias. Revistas técnicas não, Ellen, a gente por enquanto não está abrindo para esse tipo de revista mais nichada, assim. O mais nichado que a gente abre é para revista que tem a ver mais com essa cobertura de negócios, de macroeconomia e tal. Mas a gente não trabalha com revistas nichadas, não, infelizmente. Eu sei que tem muitos colegas aqui, pais e filhos e tal, e a gente adoraria incluir revistas de outros assuntos, mas por enquanto não é o escopo do projeto e a gente não está incluindo. Imagina, Ellen. Mas enfim, possivelmente no futuro vocês podem até pensar em abrir, né? Nada... A gente tem uma lista bem extensa de veículos com os quais a gente está trazendo para dentro do projeto e a gente ainda não chegou no final dessa lista, tá? Então, claro, nada é definitivo. Não estou falando que a gente não vai trabalhar com esse tipo de publicação, mas nesse momento a gente não está trabalhando. A Andressa está falando que você vai se arrepender de não colocar Fazer Filhos. Eu adoraria. Trabalhei muitos anos ali do lado de revistas. E o Onofre, da Ecicle, que também é uma revista, ele está perguntando se sustentabilidade é tema. Na verdade, a gente está muito focado agora, Onofre, em hard news, tá? Então, política, economia, sociedade, mundo, etc. Tá? De novo, a gente abriu para revistas de negócio porque macroeconomia tem muito a ver com hard news, né? Então, a gente olha muito mais para esse lado do que para qualquer outra coisa. E, de novo, eventualmente isso pode mudar, não temos planos nesse momento e vocês ficarão sabendo com certeza se a gente mudar isso em algum momento, tá? Vamos lá. Web Stories. O Web Stories não é um produto Google, né? Ele é um formato que é inspirado em conteúdos de redes sociais, mais especificamente do Instagram, que faz muito sucesso com os stories que são publicados pelas pessoas e por veículos e por, enfim, criadores, etc., né? E o Google vê com muito bons olhos esse tipo de conteúdo, acha que tem um espaço muito grande para veículos crescerem com esse tipo de conteúdo, tá? Algumas diferenças em relação a stories de redes sociais é que o conteúdo que vocês publicam de Web Stories, eles são publicados no site de vocês e não no perfil na rede social, né? O que significa que esse conteúdo vai trazer audiência e visualização para vocês. Assim como Story, ele é um conteúdo imersivo, que as pessoas abrem o conteúdo no celular, ocupa a tela inteira e tal. E eu acho que as coisas mais importantes é que é um conteúdo que não expira depois de 24 horas, ou seja, vocês podem fazer um conteúdo
um conteúdo mais perene, evergreen ali, que vocês vão deixar no ar muito tempo e que as pessoas vão consumir de tempos em tempos, porque vai aparecer demanda por aquele conteúdo. E, mais importante de tudo, ele é um conteúdo monetizável também, tá? Então, como uma galeria de foto, você vai ter alguns das telinhas ali do Web Stories, e depois de um número X, vocês podem colocar um anúncio. Podem fazer isso vocês, a gente pode ajudar também com isso, enfim. Então, tem mais uma possibilidade de monetização de conteúdo. Web Stories é um conteúdo que vocês podem colocar no site de vocês. Então, tem alguns exemplos de veículos que fazem um trabalho muito interessante no Brasil com Web Stories. Eu acho que o mais legal de todos é o caso da revista Trip, que produz Web Stories incríveis. Tem uma área muito legal no site da revista para destacar esse tipo de conteúdo, mas os Web Stories também são servidos na busca. Recentemente a gente começou a mostrar conteúdo de drink num carrossel especial também de Web Stories dentro da busca, e ele também é servido dentro do Google Discover, também num carrossel que a gente disponibiliza dentro do Google Discover. Então, enfim, é um tipo de conteúdo que as pessoas gostam, né? É um conteúdo mais fácil de consumir, mais rápido e tal. Ele pode trazer, enfim, dicas de receitas, ele pode trazer dicas de filmes sobre algum tema que são imperdíveis, enfim, um conteúdo, de novo, mais que pode ser consumido hoje ou daqui a um ano, que ele vai continuar valendo, e é um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo que o Google aposta bastante e que a gente gostaria de ver mais veículos publicando esse tipo de material. O Google Assistente, é o que eu estava comentando, né? Que você usa a caixa de som inteligente do... Espera aí, deixa eu voltar aqui numa pergunta do Adalberto. Tempo máximo de conteúdo permitido? Tem boas práticas disso, Adalberto? Se você tiver interesse, eu posso compartilhar com você. A gente tem um número mínimo e máximo das telas que a gente recomenda que publique. Tem um número mínimo, se eu não me engano, são 15 segundos por cada uma das telinhas, tá? E eu acho que a recomendação é que não passe de 20 telas dentro de uma mesma história, né? E, obviamente, eu posso compartilhar isso com vocês depois. Posso mandar A Fernanda uma lista também quer. Eu acho que a gente pode colocar no nosso YouTube, viu, Gustavo? Você passa para a gente pode compartilhar lá, se for possível, né? Com certeza. Tem muita informação, é fácil de encontrar, mas eu, obviamente, mando isso para vocês, para que vocês tenham isso mais fácil, mais à mão, tá? A gente coloca no YouTube da ANER, né? Onde vai estar a sua palestra também, e aí a pessoa pode acessar. Maravilha, ótimo. Google Assistente, como eu estava comentando, é você levar notícias de vocês, dos veículos, para dentro do Google Assistente, né? Então, falar com o telefone ali, pedir para ele falar quais são as notícias do dia. Se você tem uma rotina no seu telefone Android, você pode estabelecer que ele faça tocar o telefone uma hora X da manhã que você precisa acordar, e a partir disso ele já faz uma série de coisas, entre elas falar quais são as notícias do dia. É uma coisa bem self-service, vocês podem fazer isso dentro das interfaces do Google Assistente, e é mais um jeito de servir conteúdo para as pessoas, né? Então, eu costumo dizer que, e eu falava isso muito antes de entrar no Google, que a gente precisa levar conteúdo para onde as pessoas estão, né? E aqui tem muita gente que quer consumir conteúdo na Assistente, é mais uma maneira de você servir conteúdo onde as pessoas estão consumindo esse conteúdo. Tá? E, mandou. E tem o YouTube. YouTube dispensa apresentação, é uma ferramenta que tem uma audiência brutal. A gente destaca conteúdos de qualidade dentro do YouTube. A gente destaca conteúdos que trazem um fact-checking de vídeos, de coisas que estejam rolando na plataforma. Eventualmente, quando você faz uma busca, vocês vão ver que aparece um carrossel, um módulo especial ali com
com conteúdo de veículos, fazendo um debunking das informações que, em cima dessa busca que você fez. Então, enfim, é mais uma coisa para considerar dentro desse leque de lugares onde vocês vão levar o conteúdo de vocês. Óbvio, produzir conteúdo em vídeo é mais caro, é mais trabalhoso, leva mais tempo e tal, mas, enfim, é mais uma forma de você levar conteúdo para as pessoas, de monetizar conteúdo se vocês tiverem interesse, e, enfim, é um conteúdo diferente do que revistas, principalmente, estão acostumadas a fazer. E, basicamente, era isso do ponto de vista dos produtos, onde a gente serve conteúdo para que as pessoas consumam informação, tá? E aí tem um outro lado, que são as ferramentas que a gente oferece para os veículos, né? Onde os veículos podem produzir, gerenciar e monetizar conteúdo. A ideia aqui é falar de coisas que a minha equipe cuida diretamente, como o Assine com Google, que é uma ferramenta que facilita a assinatura de jornais, revistas e todo mundo que tem ali um modelo de negócio baseado em assinatura. Mas também vou falar um pouquinho de outras ferramentas das quais eu domino menos, assim, mas, enfim, é só para vocês saberem o que a gente oferece como um todo para veículos que querem monetizar conteúdo também, tá? Então, uma das ferramentas que a gente tem chama Publisher Center. O Publisher Center é uma porta de entrada para que veículos tenham um perfil dentro do Google Notícias, tá? Então, a importância de ter conteúdo dentro de um perfil, uma landing page dentro do Google Notícias, é que os veículos conseguem mostrar mais conteúdo para as pessoas que fazem parte, que consomem notícias dentro do agregador de notícias. Enfim, se eu estou fazendo uma busca ali e caio na landing page da Exame, para ficar no exemplo que estava aqui, essa pessoa vai ver ali todas as editorias da Exame, vai poder consumir as matérias que são servidas ali por um feed, etc. É uma ferramenta simples, porque vocês precisam só criar a conta de vocês dentro do Google Notícias e depois disso ela publica as coisas automaticamente. Então, não dá trabalho para o veículo, tá? E, de novo, pode trazer mais audiência para o veículo se as pessoas consomem mais informação desse veículo dentro do Google Notícias. É a ferramenta onde também os veículos que fazem parte do Destaques gerenciam esse conteúdo. Então, é onde customizam os painéis, é onde editam e publicam os painéis. É onde você administra também a sua conta do Assine com Google, que é essa ferramenta que eu estava comentando que ajuda as pessoas a fechar uma assinatura de um veículo mais rapidamente. E, basicamente, é isso. Assim, ela tende a ser um grande hub onde as pessoas, os veículos vão cuidar dos produtos do Google que eles usam a partir de um mesmo lugar, tá? A gente tem uma ferramenta nova chamada Pinpoint. Eu não sei se vocês conhecem o Pinpoint, mas o Pinpoint é parte Espera, tem uma pergunta do Daniel aqui. Daniel, essa é uma ótima pergunta. Como eu estava comentando, isso tem muito menos a ver com algo que vocês estão fazendo do que com o tipo de conteúdo que é servido pelo algoritmo para as pessoas de acordo com os sinais dessa pessoa. Mas, obviamente, a gente tem ali uma documentação de boas práticas para veículos de imprensa. Eu posso compartilhar isso contigo para você ver se vocês estão seguindo todas essas boas práticas e ver se a gente consegue, de alguma maneira, mudar isso, tá? Mas, raramente é problema técnico da experiência que a gente tem. É mais uma coisa de seguir boas práticas para que aumente a chance do algoritmo servir conteúdo de vocês dentro da ferramenta, tá bom? Andressa, sobre Google Notícias. Eu não sei que veículo que você faz parte, Andressa, se você puder me contar um pouquinho disso. Pais e filhos. Tá.
o Google Notícias é mais um veículo também, uma ferramenta mais focada em hard news, né? Não significa que você só vai ver hard news lá dentro. Ao contrário, você vê conteúdo, às vezes, até que tem pouco ou nada a ver com notícias. Mas, de novo, precisa olhar caso a caso, precisa ver se também vocês estão seguindo as boas práticas do Google Notícias para, enfim, que ajudam a aumentar a chance de vocês levarem esse conteúdo para mais gente. Mas posso também compartilhar com vocês. Enfim, acontece isso. De novo, eu compartilho com vocês as boas práticas do Google Notícias e aí a gente vê se pode ajudar de alguma forma. Pode ser? Ótimo. Voltando aqui para o Pinpoint é uma ferramenta relativamente nova, gratuita do Google, que qualquer pessoa pode usar. Eu adoraria que ela existisse na época que eu trabalhava em redação, porque uma das coisas que ela faz é tirar entrevistas. Eu ia falar aqui tirar fita, o que entregaria muito a minha idade, mas basicamente ela ajuda a tirar entrevistas. Você sobe um arquivo para essa ferramenta e ela, enfim, tira toda a entrevista para você. Claro que tem ajustes que precisam ser feitos, mas no geral ela funciona muito bem, ela tira a entrevista super bem. Inclusive, pega 2 idiomas, se você falar palavras em inglês no meio, ela vai conseguir colocar isso no papel, e é realmente maravilhosa. Outras coisas que a ferramenta faz, e que são, de verdade, sem brincadeira, mais importantes, é que ela ajuda a analisar grandes coleções de documentos, tá? Então, se, sei lá, teve um vazamento de documentos, tipo Pandora Papers, Panama Papers, Facebook Papers, todas essas coisas que aconteceram nos últimos meses e que são reportagens que são criadas em cima de uma coleção enorme de documentos. Essa é uma ferramenta que ela vai ajudar a ranquear informações que fazem parte desses documentos. Então, se um nome se repete muitas vezes dentro dos documentos, ela começa a ranquear, te ajuda a localizar quais são os documentos que trazem esse tipo de conteúdo. Enfim, vai te ajudar a fazer uma análise melhor dessa documentação. Não, Jupi é uma ferramenta gratuita. Eu posso passar o link para vocês. Se você procurar no Google por Journalist Studio, você vai encontrar. O Journalist Studio ele é uma página do Google com algumas ferramentas para veículos. Tem algumas coisas super legais de visualização de dados, etc. E o Pinpoint é uma delas. É só você se registrar, falar qual veículo que você faz parte e aí você já tem acesso à ferramenta. Se ela faz a transcrição para texto, é isso, exatamente isso. E não é uma ferramenta de jornalismo de dados, necessariamente. O Journalist Studio tem ferramentas de jornalismo de dados, e são ferramentas interessantes que facilitam ali para quem quer analisar dados e quer, de alguma forma, transformar isso numa coisa de visualização de dados interessante para publicar. Mas, nesse caso do Pinpoint, ele é uma ferramenta que te ajuda a ranquear informações dentro de uma grande coleção de documentos. Tá? Então, vocês podem subir documentos, PDF, etc. Podem subir fotos, pode subir arquivo de áudio, subir e-mail. Vocês podem subir fotos de anotações que vocês fizeram e essa ferramenta vai ranquear tudo, vai fazer uma varredura nesses documentos e vai ranquear tudo. No ano passado, o Boston Globe, nos Estados Unidos, ganhou um Pulitzer usando essa ferramenta, fazendo uma matéria sobre indústria de multas na cidade e tal. E, enfim, tem até um case study muito interessante deles contando a importância do Pinpoint para analisar essa quantidade brutal de dados que eles tinham. Vocês podem subir 200 mil arquivos por coleção, então, para vocês terem uma ideia ali do volume de coisas que vocês podem subir. É uma ferramenta muito interessante. Recomendo demais que vocês deem uma olhada, porque ela enfim, ajuda em muitas frentes o jornalista, principalmente nessa coisa de analisar grandes quantidades de documentos. Tá? Aqui, essa história do Boston Globe, que vale a pena dar uma olhada depois, eu compartilho.
um arquivo de fotos, Chupi. Não sei se eu entendi sua pergunta, se criar um arquivo de fotos. Se quiser abrir o microfone e fazer a pergunta também, por favor, viu? Talvez seja mais fácil. Gente, abre o microfone e pergunta. Oi, olá, Gustavo, Jupi aqui. É porque eu tenho um problema que eu geralmente uso fotos da prefeitura, da Câmara. Essas fotos são recorrentes, entendeu? E a gente não tem onde guardar elas para a redação usar. Eu queria saber se o Pinpoint pode arquivar isso para mim e eu usar quando eu precisar. Cara, não é a função primordial dele. Eu diria que não, tá? Não sei se vale a pena você... Google Drive, vocês não usam? Não faz sentido isso? Não é melhor? Poderíamos usar. Eu estava até querendo resolver esse problema, estou buscando uma solução, ainda não encontrei. Nós podemos usar. Cara, eu diria que eu diria que o Drive é muito melhor para isso, porque vocês conseguem compartilhar em todo mundo que vai usar, e ele é feito para esse tipo de coisa, né, para guardar informação. Então, talvez seja uma solução melhor. Tá, ok. Muito obrigado. Tá. E você disse que a gente pode ter acesso a esse Pinpoint, né? Podem, tá. Sim. Quando eu compartilhar coisas com a Regina, eu compartilho também o link para o Pinpoint para vocês analisarem. Tá bom. E obrigado por ter aberto o microfone. Eu acabei de me dar conta de que eu falei todas as vezes seu nome errado. Mil perdões. Não faz mal. Isso aí acontece sempre, não tem problema. Obrigado. O Anderson compartilhou o link aqui do Pinpoint. É esse mesmo. É super fácil de encontrar no Google, não tem nenhuma dificuldade. E o que vocês vão precisar fazer é um cadastrinho rápido, mas, de novo, é voltado para jornalistas, então libera super rápido o cadastro de vocês e vocês já podem começar a usar e é gratuito e tal. Ô, Gustavo. Pois não. É o Daniel do Valor Invest, tudo bem? Tudo e você? Mais uma dúvida aqui bem específica. Por exemplo, quando a gente trabalha, claro, com um nicho que é finanças, investimentos, ações, etc. Quando eu faço uma busca, por exemplo, colocando um ticker de uma ação, eu tenho a sugestão do Google para o Google Finanças, que é uma página que nem tem o Google Voos, tem o Google Finanças. Essa página é editada por alguém do Google ou é só algoritmo? Como é que funciona para aparecer nessa página também, que o Valor Invest dificilmente está, nunca está? Queria saber se há algum problema técnico também, tipo alguma coisa que eu possa pedir para o meu time de desenvolvimento fazer nas páginas para que ele apareça, enfim, não sei. E é super importante, relevante para que a gente esteja nesse bolo aí, então aproveitar e tirar essa dúvida aí contigo. Não, obrigado. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Daniel. É uma ótima pergunta também. Nem tudo é algoritmo na busca, tá? E eu digo no sentido de que quando você faz uma busca por, sei lá, Campeonato Paulista e aparecem ali melhores momentos, tem uma parceria, uma equipe de parceria que fez aquilo acontecer, tá? Obviamente, o resultado da busca é algoritmo, mas tem parcerias, equipes de parcerias trabalhando em diferentes camadas para trazer conteúdo relevante para aquela busca em especial. Então, um exemplo é Covid também. Se você digita Covid na busca do Google, vai aparecer um monte de informação importante com mapas de casos, vacinação, etc. Conteúdos de sintomas, como se cuidar, como prevenir, etc. Isso tudo é feito por uma equipe de parcerias que trabalha na busca e que vai trazer esse conteúdo, vai fazer com que esse conteúdo fique disponível na hora que você fizer uma busca. Isso tudo para dizer que, muito provavelmente, essa página que você está comentando também tem a ver com uma parceria, mas eu não tenho detalhes dela. Se você quiser, depois você pode me escrever e eu vejo internamente como funciona, vejo se tem algum tipo de maneira de fazer com que o seu conteúdo apareça ali, ou se é, de novo, uma coisa que tem a ver com melhores práticas, etc. E eu te dou um retorno em relação a isso. Legal, obrigado. Eu vou querer sim, Gustavo. Obrigadão.
Eu já passei o telefone do Daniel e da Andressa para você, viu, Gustavo? Para você compartilhar as boas práticas depois com eles. Tá bom, maravilha. Obrigado, viu? Então, enfim, aqui de novo vai ter um pupurri ali de produtos do Google, né, que são voltados para os veículos e para a produção do conteúdo em si, né, e também para o modelo de negócio dos veículos. Então, aqui tem maneiras de monetizar o conteúdo de vocês com ferramentas do Google. Os dois primeiros, eu tenho certeza que vocês conhecem de alguma maneira, AdSense Ad Manager. AdSense é basicamente você colocar anúncios que o Google ajuda a vender no site de vocês, e aí tem uma divisão de receita entre os sites. Gustavo, a apresentação caiu, você poderia ver, eu não sei se foi se acabou mesmo, mas Não. Ela caiu. Voltou? Voltou. Voltou? Ótimo. Voltou. Então, como eu estava falando, são os produtos para ajudar na monetização dos veículos, né? Na listinha aqui tem os dois primeiros são AdSense Ad Manager. AdSense é a possibilidade de vocês colocarem no site de vocês anúncios que são vendidos pelo Google, né? A mídia programática. O Ad Manager, ele também faz isso, mas ele possibilita que vocês gerenciem também campanhas que vocês venderam diretamente. Então, combina ali as campanhas que o Google vende com as campanhas que vocês venderam com a equipe comercial de vocês. Então, enfim, são duas ferramentas que a gente oferece. E tem também uma terceira de celulares, AdMob, né? Na segunda coluna tem Play, que é a loja de aplicativos do Google, que vocês podem criar seus aplicativos e colocar ali e vender, sei lá, assinaturas por essa modalidade. E tem o Assine com Google, que é aquela ferramenta que eu estava comentando, que ajuda leitores a assinar os veículos de uma maneira mais fácil, né? Porque os dados estão carregados na conta da pessoa no Google, então basicamente ela dá 2 cliques e ela já cai, já vira um assinante. E aí tem também, enfim, ferramentas de análise de dados, que são muito interessantes, que também são gratuitas, que eu recomendo demais. A primeira é Real Time Content Insights, a segunda é News Consumer Insights, a gente vai falar um pouquinho mais delas um pouco mais para frente. E aí tem a Analytics e o Analytics 360, o Analytics 360 é uma ferramenta paga. Mas, enfim, as outras ou tem uma divisão de receita ou são gratuitas, e a gente vai entrar um pouquinho mais em como algumas delas funcionam, tá? Divisão de receita na história de anúncios varia, ela pode ir de 70% a 90% da receita, fica para o veículo e o resto para o Google, né? É maior do que vocês encontram com outras ferramentas que fazem a mesma coisa no mercado, que estão em média em 67%. Então, se você fica com 90% comparado com 67%, é um número bem expressivo, né? Então, de novo, vocês indicam no site de vocês, pelo AdSense, onde vocês vão colocar anúncios que são vendidos pelo Google, o Google vende, e aí, dependendo de uma série de fatores, vocês ficam com algo entre 70% e 90% da receita, e o Google fica com o restante, tá? O Assine com Google é a ferramenta que eu comentava. Então, 2 cliques, como está aparecendo aqui nesse GIF do jornal mexicano, você clica no botão de assinar, ele abre uma telinha, você escolhe qual é o plano que você quer assinar e você já dá para assinar. Clique em assinar e já está feito, já está pronto. Então, é uma maneira rápida e fácil de fazer a assinatura. Mas, além disso, ele tem uma outra função que, para mim, é a função mais interessante do Assine com Google, que é, se eu tenho algumas assinaturas na minha conta do Google, quando eu faço uma busca logado na minha conta do Google, e eu faço uma busca sobre
presidente Bolsonaro ou eleições, ele vai me mostrar um módulo especial, que é o módulo do conteúdo dos veículos que eu assino, que tem a ver com aquela busca que eu fiz. Então, ele coloca na sua cara o conteúdo que para você é relevante, porque você é assinante desse veículo. E aí, quando a pessoa vê valor, vê o conteúdo sempre, clica no conteúdo e vê, enfim, como é importante ali consumir esse conteúdo e como ela consome o tempo inteiro, ela dá mais valor para a assinatura e ela tende a ser um assinante de mais tempo com o veículo. Então, para mim, essa é a coisa mais legal de todas do Assine com Google, que é essa possibilidade de colocar o conteúdo dos veículos que eu assino na minha cara quando eu faço uma busca de algum assunto que para mim é relevante. Aqui é a coisa mais importante de todas, que é a divisão da receita, que, como eu falei, suscitou essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, porque eu estava conversando com o Demetrios, da Carta Capital, e eu comentei, a gente estava falando sobre a possibilidade deles implementarem o Assine com Google na revista, e quando eu falei da divisão de receita, ele falou, nossa, eu tinha uma informação completamente diferente, e eu acho que outros veículos têm essa informação diferente. Então, aqui, para ficar bem claro, a divisão de receita é, se vocês implementam Assine com Google na web, vocês vão ficar com 95% da receita e a gente fica com 5% dessa receita. Tá? Basicamente, cobre custos de cartão de crédito ali. Se vocês implementam, além da web, no Android, nos aplicativos para Android, aí a receita do aplicativo é diferente. Vocês ficam com 85% da receita e a gente fica com 15%. Então, aqui aí tem outros custos que são importantes para chegar nesse valor, que é manutenção da loja, etc. E aí, por isso que a receita cai um pouquinho. Mas, enfim, os dois números são 95% se a assinatura é feita na web, 95% do valor da assinatura vai para o veículo, e se a assinatura é feita no aplicativo Android, 85% do valor da assinatura vai para o veículo. Alguma dúvida aqui? Porque essa é uma mensagem que eu queria deixar... Tem uma dúvida, assim, da Ellen, Gustavo. Tá eu não vi, pô. Não, ela acabou de repor a dúvida. Dúvida sobre o subscript com o Google. É gratuito? As assinaturas das nossas revistas não são pagas. Podemos nos cadastrar mesmo assim? Existem... a assinatura não é paga e ela é o quê, então? Ellen, você não quer abrir o microfone e falar, por favor? Oi, vocês estão me ouvindo? Começou a chuva aqui. Está me ouvindo, Gustavo? Estou sim. Tá. Tudo bem, Ellen? Então, tudo bom? Na Aranda, as assinaturas funcionam assim, as empresas fazem a assinatura das revistas, a editora sempre foi mantida pela publicidade vendida às empresas, né? Então, os assinantes nunca pagaram pelo conteúdo e nem estão pagando atualmente, né? Então, as pessoas se cadastram, desde que qualificadas para receber as publicações, elas recebem gratuitamente, né? Isso desde o tempo em que era só impresso e agora no digital mais ainda, né? Então, a partir de um cadastro dos e-mails, as pessoas passam a receber as nossas newsletters e quando nós tiramos as edições impressas, recebem também. Então, esse é o modelo. Por isso, eu gostaria de entender se também é possível a gente usar o Assine com o Google. Confesso que eu não sei. Eu vou... É um caso diferente, né? É pouco recorrente, né? Porque o Assine com Google é para você assinar o veículo digitalmente, tá? Então, tem vários veículos no Brasil que usam o Assine com Google hoje, o Tempo, Gazeta do Espírito Santo, Folha, Estado, Piauí, enfim, tem vários veículos, mas é para, basicamente, você desbloquear o paywall do veículo, né? E tem pagamento envolvido. Eu ia comentar que existe a opção de fazer doações também, mas também não é o modelo de negócio de vocês, certo? Então, não, também não preciso ver, pô. É um modelo diferente mesmo, né? Ele é um modelo até recorrente entre as publicações técnicas, mas não é o padrão, não se parece em nada com a mídia mais assim, mais mainstream.
Então, porque basicamente a pessoa faz um cadastro com vocês para receber a revista, é isso? Exato. Faz um cadastro e a partir desse cadastro ela passa a receber, né, as publicações. E elas sempre foram pagas pelos anúncios vendidos às empresas, que normalmente são grandes fabricantes de máquinas e tudo mais, né? E agora na migração para o digital a gente está nesse impasse, porque muitos dos anunciantes não estão vindo, né? Tudo mudou, como não é novidade para ninguém, né? Eu diria que não aplica, mas, enfim, talvez faça sentido ter o sign-in do Google, mais do que o assine com o Google. Certo. Tá? E o sign-in é uma coisa mais fácil de implementar, inclusive. Mas eu teria que... Enfim, eu teria que sentar e dar uma olhada melhor e conversar internamente para te dar uma resposta mais definitiva, assim. Mas eu diria que não aplica o assine com o Google, não faz muito sentido, mas... Entendi. Mas a gente... Vamos falar, vamos... E passa seu telefone aqui no fechado, Ellen. E eu encaminho para o Gustavo também, por favor. Perfeito. Muito obrigada a vocês. Tá. O Demetrio está perguntando para você, o Demetrio da Carta Capital, meu amigo, ele está perguntando sobre doações. A gente poderia atuar com um subscript também e complementando acima, doações, contribuições recorrentes, etc. Então, é uma possibilidade, Demetrios, de fazer assim. A gente conversa sobre isso nas nossas conversas aqui de Carta Capital, mas é uma possibilidade. Seguindo. Aí a gente vai entrar no universo de análise de dados, né, do Google. A gente tem algumas ferramentas que ajudam veículos a entender como é que estão performando matérias, etc. Search Console é uma das mais comuns e usadas por veículos, né, que inclui métricas de impressão, clique, CTR e tal. Então, vai mostrar quantas vezes as reportagens apareceram no Google Notícias, quais foram as que tiveram uma performance melhor, enfim, a análise de comportamento dos usuários, enfim, tem uma série de informações que o Search Console traz em relação a Google Notícias, Discover e na busca. Então, é uma ferramenta interessante de usar para você analisar como é que o conteúdo de vocês está performando nessas interfaces. Existe o Analytics. Analytics é a versão gratuita da análise de dados, que vai falar ali de origem de tráfego e tal, direto, orgânico, com referral. Sim, Kelly, o console é livre também, é grátis também. Recomendo que dê uma olhadinha e eu vou passar todos os links para vocês, eu prometo, tá? O Analytics é a mais conhecida de todas, né? E que traz essas informações que eu estava comentando sobre análise de tráfego. E é uma ferramenta, enfim, conhecida e muito usada e que ajuda muito a entender também informações que são importantes sobre comportamento de leitor, etc. E aí eu queria entrar numa sessãozinha dessa coisa de análise de dados, que é muito, muito, muito legal e que também são ferramentas gratuitas que vocês podem usar. Tá? São 3 coisas, basicamente. Nomes em inglês, News Tagging Guide, News Consumer Insights e Real-Time Content Insights. A gente vai mergulhar um pouquinho no que fazem cada uma dessas ferramentas, mas se vocês quiserem conhecer mais já, podem clicar nesse link aqui, ou copiar esse link e botar no navegador de vocês, google.com, enfim, difícil isso, /datatools, tá? Recomendo porque são ferramentas gratuitas e são muito, muito, muito interessantes. Entrando um pouquinho mais no que faz cada uma delas, tá? O News Tagging Guide, ela é uma maneira de você taguear conteúdo de vocês, tá? Então, eu quero entender até que ponto as pessoas leem da minha matéria no scroll. Vocês conseguem colocar isso ali para analisar se elas chegam até o final da matéria ou não, ou se elas estão parando no primeiro parágrafo, enfim. Dá para ter uma ideia muito boa sobre isso, sim. Então, basicamente, são uma série de tags que vocês podem usar no conteúdo
que vão ajudar a obter mais informações sobre os leitores e que a gente vai mostrar dentro das outras duas ferramentas, que são NCI e RCI, que são essas duas ferramentas de análise do leitor de vocês. Então, isso aqui é uma ferramenta de preparação para o tagueamento das notícias, para que vocês façam uma análise mais interessante usando News Consumer Insights e Real-Time Consumer Insights. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos do News Tagging Guides. Se vocês querem medir engajamento, vocês podem colocar analytics de vídeos, essa do scroll que eu estava comentando, se as pessoas estão assinando a newsletter no site de vocês, se elas estão compartilhando em redes sociais, enfim, ele vai te trazer muita informação rica nas duas outras ferramentas, tá? News Consumer Insights é de longe uma das ferramentas mais interessantes do Google de análise de dados, gratuita também, importante deixar bem claro, que basicamente o que ela vai fazer, ela vai ajudar veículos a otimizar o funil do leitor para aumentar a rentabilidade dos leitores no site de vocês. Então, basicamente, ela divide, vocês se cadastram, entram nela e tal, e ela já vai fazer uma análise do site de vocês, separando os leitores de vocês em 3 grupos, que são os leitores casuais, os leitores leais e, por último, aqui em verde, não está aparecendo, mas os leitores que amam a marca de vocês. Tá? E aí vocês vão ver números que são normalmente parecidos de um veículo para outro, que a grande maioria dos leitores é leitor casual, que vai chegar no site, enfim, por redes sociais, por WhatsApp ou qualquer coisa que seja, mas eles normalmente geram a menor parte da receita do site. E aí, isso vai diminuindo proporcionalmente conforme vocês chegam no leitor que ama a marca de vocês. Ou seja, quanto mais a pessoa acessa o site de vocês, mais vezes ao mês a pessoa acessa o site de vocês, mais ela vai trazer receita para o site. Então, é uma ferramenta mágica, assim, que divide, que analisa a audiência de vocês, e aí depois ela faz sugestões de coisas que vocês podem melhorar. Não, ela é super fácil de mexer, super intuitiva, recomendo demais, Fernanda, que você dê uma olhadinha nessa ferramenta, porque ela é realmente interessante. Então, o que ela vai fazer ela vai recomendar produtos que não são necessariamente produtos Google, que vão ajudar vocês a fazer com que as pessoas migrem de leitores casuais para leitores ou leais ou para o cara que ama a marca. Tá? E aí são coisas do tipo newsletter. Eu sou um fanático por newsletter, eu assino mais newsletter que eu consigo ler todos os dias, mas a gente sabe que a pessoa que assina a newsletter é uma pessoa que está interessada, ela já avisou para o veículo que ela quer receber aquele conteúdo. Então, esse cara é um leitor muito mais leal do que os outros. Ela recomenda fazer aquela mensagem que você recebe se você quer receber notificações de novas notícias do site, porque as pessoas que recebem isso tendem a voltar mais vezes para o site. Enfim, ela vai recomendar um monte de coisas e eu super recomendo que vocês conheçam essa ferramenta, porque vocês vão conhecer muito sobre quem são os leitores de vocês e como eles são divididos ali entre casuais, leais e amantes da marca. E aí ela vai ajudar vocês a fazer essa migração ali de casuais, andando mais para o lado de leais e amantes. E a ferramenta de Real-Time Content Insights, ela é uma ferramenta interessante para quem quer entender como é que o conteúdo está desempenhando no site de vocês. Então, a hora que vocês entram nessa ferramenta, que também é fácil de usar, que também é gratuita, etc., vocês vão saber quantas pessoas estão acessando as matérias que estão na capa de vocês, quantas delas são casuais, quantas delas são leais, quantas delas são amantes da marca. E aí vocês conseguem traçar estratégias, vocês conseguem substituir um conteúdo que não está rendendo por outro que talvez renda mais, e aí vocês podem, de alguma forma,
mudar ali a composição das matérias para que traga mais audiência para o site. Tá? Então, vai identificar em tempo real quais são as reportagens mais populares entre os seus leitores e também vai falar de tendências na região, e isso é uma coisa super interessante, porque talvez tenha alguma coisa acontecendo que é importante, que vocês não se deram conta até então, e aí vocês podem, enfim, pensar em fazer um conteúdo para servir aquela audiência que está interessada nesse assunto. É outra ferramenta que eu recomendo muito, é uma outra ferramenta que é muito interessante, porque ela traz informações em tempo real e é super fácil de usar também. Dúvidas, perguntas dessas duas ferramentas? A Fernanda está perguntando, não, você já respondeu que é fácil. É super fácil. A minha, Gustavo, desculpa, a minha me ocorreu agora que eu fui logar. Por exemplo, eu uso o Analytics e tudo que eu uso do Google está atrelado à minha conta pessoal do Gmail. Uhum. E eu continuo usando a mesma para poder ver os dados do site, eu teria que criar uma outra. É o que está vinculado ao Analytics, né? É o que está vinculado ao Analytics, enfim, tudo que vocês usam no site dos produtos do Google. Beleza. Dá uma olhadinha, Daniel. Recomendo demais essa ferramenta. Essas duas ferramentas, elas são muito incríveis. Eu já tô com ela aberta aqui. Usarei. Muito bom. Mais alguma pergunta dessas duas? Acho que não, Gustavo. Maravilha. Então, eu vou seguir, tá? Essa era a última da parte do pupurri ali de produtos que a gente oferece para o veículo em si, né? Para que produza, analise, mensure, enfim, todas as informações que são importantes para vocês. E aí, por fim, nessa apresentação, tem a história do Google News Initiative, que eu comentei lá em cima no começo da apresentação, e que eu acho que vale a pena falar só mais um pouquinho sobre isso. O Google News Initiative é o nosso esforço para ajudar a construir um jornalismo mais forte, né? E a gente faz isso de 3 maneiras. Fazer com que o modelo dos negócios dos veículos evolua, para melhorar a qualidade do jornalismo que a gente não do jornalismo, a maneira como a gente mostra o jornalismo de qualidade dentro das nossas plataformas, né? E fortalecer redações, ajudando com inovações, ajudando com capacitações, com laboratórios, enfim, tem uma série de programas que a gente faz para fazer com que os veículos sejam cada vez mais fortes. Tá? Então, algumas das iniciativas estão distribuídas em 3 também pilares. Um é de produtos, ferramentas de treinamento para produtos. Então, a gente tem uma série de treinamentos de vídeo on demand que estão disponíveis e são gratuitas também no nosso site, no site do Google News Initiative. Então, vocês podem aprender mais sobre o Assine com Google, podem aprender sobre o Pinpoint, podem aprender sobre News Consumer Insights. Enfim, tem uma série de cursos disponíveis para vocês de todas as ferramentas que a gente oferece para os veículos de imprensa. Tá? Tem treinamento para jornalista por meio do Newslab. Né? Então, não sei se vocês já participaram, mas o Marco Túlio, que é a pessoa que lidera o Newslab no Brasil, ele é um cara incrível, jornalista, enfim, muito bom, que também veio para o Google há alguns anos. Ele faz treinamentos aí bem voltados para jornalistas mesmo. Então, de como usar ferramentas, como fazer uma busca mais potente, existem maneiras de fazer buscas mais potentes, como você olhar para Google Trends, para você, enfim, pensar em conteúdos que façam sentido para uma audiência que está ali procurando por um tipo de conteúdo. Tá? Aí, o outro pilar tem a ver com parcerias. Então, a gente faz laboratórios e a gente faz projetos
one-on-one ali com os veículos. Então, tem laboratórios de assinaturas, que a gente vai falar sobre modelos de negócios que está baseado em assinaturas, de contribuições, de publicidade, enfim, a gente faz laboratórios muito interessantes com os veículos, a gente sempre está fazendo isso, sempre tem anúncios de coisas que são feitas pelo Google nesse sentido. Alguns veículos que já passaram por esses laboratórios são o UOL, Estado de Minas, Nós, enfim, com projetos muito interessantes, o UOL com Web Stories, que faz um projeto super legal também de Web Stories, o Estado de Minas com rede de notícias, que é para trazer uma rede de correspondentes que vão ajudar a trazer conteúdo no estado todo. Enfim, Minas Gerais é o estado que tem maior número de municípios do país e tal, então para eles é super importante poder cobrir o estado super bem. E diversidade, uma ferramenta maravilhosa da Enóis, para que veículos também possam ver se eles estão implementando essa questão da diversidade, que é uma questão tão importante hoje para todo mundo, né? E também a gente tem alguns programas de fundos de inovação. Então, o Desafio da Inovação, que é um projeto maravilhoso que, enfim, a gente abre todos os anos para que veículos se candidatem com ideias que a gente ajuda de alguma maneira a tirar do papel. Tem o Programa de Crescimento Digital, que também é um programa de capacitações que envolvem exercícios, que envolvem outras tantas coisas, não só o vídeo on demand ali. E, por causa da pandemia, a gente tem fundos que, eventualmente, a gente lançou para veículos para ajudar ali num momento difícil da pandemia, quando ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. O Google criou um fundo de emergência, por exemplo, para os veículos durante a pandemia, no início da pandemia da Covid, né? Então, eventualmente, a gente tem fundos de auxílio também para ajudar veículos de imprensa. Então, tem muitas coisas que são feitas pelo Google News Initiative. Não tem uma pessoa que é a pessoa porta-voz do Google News Initiative, ponto de contato. Todos nós que trabalhamos com notícias do Google fazemos parte dessa iniciativa, e eu também posso compartilhar com vocês todos os convites, todas as informações, todos os laboratórios, tudo que tem disponível ali, mas eu super convido vocês a entrar no site do Google News Initiative, porque lá dentro vocês vão encontrar estudos de caso que são muito interessantes, com veículos brasileiros, gringos. Vocês vão encontrar uma informação muito, muito rica desse universo que é o universo de notícias. E, por fim, queria convidar vocês para um webinário que vai acontecer em março, no dia 16. É um webinário sobre busca e Google Notícias. O Danny Sullivan é um porta-voz do Google quando o assunto é busca. Ele, inclusive, é a pessoa que responde em redes sociais temas importantes. Então, alguém fala sobre a busca do Google, ele interage com essas pessoas, ele engaja com essas pessoas e enfim, pede mais informações ou dá uma resposta de uma coisa que não ficou muito clara. Enfim, ele é um cara muito legal, que conhece muito de busca, e ele faz um webinário super interessante. Esse é o segundo de uma série de webinários que a gente está fazendo para veículos da região, que, enfim, tem como objetivo melhorar ali a performance dos veículos em Google Notícias, tirar dúvidas, compartilhar links. Tem uma sessão de perguntas e respostas que eu recomendo demais. O primeiro cara que participou também é de busca, foi o Johnny Sullivan, perdão, o John Miller, que é um cara que também é uma autoridade super grande dentro do Google quando o assunto é busca. Recomendo demais. Quando a gente fez esse evento em setembro do ano passado, o primeiro com o John Miller, teve, sei lá, mais de 1.500 pessoas assistindo simultâneo. Enfim, era sensacional, um conteúdo maravilhoso. As pessoas saíram super satisfeitas, tiraram dúvidas, que são dúvidas que todo mundo tem quando o assunto é busca. Recomendo demais, se vocês quiserem participar. Eu compartilho também o link
para vocês se cadastrarem no evento e fazerem perguntas. Importante, vai ter tradução simultânea para quem precisar, não só para veículos brasileiros, vai ser de novo para veículos da América Latina, então vai ter tradução para espanhol e em português, tradução simultânea, e claro, para quem quiser ouvir em inglês também, tá super convidado. E era isso, Regina, eu acho que eu passei um pouquinho do nosso plano inicial. Mas foi hiper instrutivo, foi muito bom. Eu acho que eu até anotei o nome aqui do Marco Túlio para depois vir fazer práticas de Google com a gente aqui num outro café, que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo. Eu recomendo muito trazer o Marco Túlio Pires, o nome dele. Ele, enfim, conhece muito de Google, conhece muito de jornalismo e vai fazer uma apresentação 200 vezes melhor que a minha. Não, que é isso? Que 200 vezes melhor que a sua? Você foi brilhante, Gustavo. Eu acho que você foi absolutamente didático, mostrou um universo bem interessante para todo mundo do Google. Eu só tenho te agradecer muito, muito, muito. Enfim, eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui com outros temas para a gente debater com relação ao Google, porque eu acho que é meio que interminável esse assunto à medida que o mundo vai mudando e as coisas vão mudando, não é verdade? E as ferramentas vão evoluindo. Não, tem muita coisa. E se alguém tiver uma dúvida final, alguma coisa queira falar, enfim, também estou... Eu acho que está todo mundo dizendo obrigado. Então, assim, eu quero te agradecer de novo e dizer que a semana que vem nós não vamos ter o café, mas no dia 8 de março a gente volta com a Luciana Cardoso, que é gerente de produto da Quartz. Ela, inclusive, é mentora no Facebook, no ICFJ, dos projetos que foram escolhidos, né? E também, enfim, o tema dela vai ser como engajar sua equipe para a transformação digital. Acho que vai ser bem interessante. Enfim, e meu agradecimento a todos que participaram, muito obrigada. Gustavo, você foi assim maravilhoso, eu te agradeço demais, calmo, tranquilo, ótimo, esclarecedor, muito, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza quando eu vejo quando eu vejo você, a forma como você trata os temas, que nós estamos em boas mãos. Você me conhece há muito tempo, Regina, você sabe que eu sou um super apaixonado por isso aqui, enfim, respiro jornalismo há muitos e muitos anos, e sempre um prazer falar, obrigado pelo convite, foi um prazer trocar ideia, mostrar um pouquinho do que a gente faz. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, eu posso deixar meu e-mail aqui também, peraí, vou colocar aqui no chat. Eu já ponho, se você puder colocar, eu já te passei 3 telefones de algumas coisas para você falar, você já colocou, né? Tato Poloni, google.com, ótimo. E está cheio de gente querendo se inscrever para o webinário também. Depois, se você tiver o link, por favor. Não, eu vou mandar tudo para vocês. Eu mando todas essas informações. Não sei se eu faço hoje, porque eu tenho outras coisas para resolver, mas no máximo até amanhã, assim. A gente vai colocar no site da ANER, fiquem tranquilos, o link para quem quiser participar do webinário. A Márcia vai colocar na nossa newsletter também. Enfim, vocês vão ter... e a gente coloca também nas nossas redes. Pode deixar. Oi, Gustavo, prazer, é a Márcia falando aqui. Eu devo colocar esse material amanhã na nossa newsletter, né? De preferência bem completinho, se você puder, se você conseguir mandar para a gente até amanhã, umas 9 horas, por aí, será que você consegue? Umas 10? 9 do quê? 9 da manhã. Amanhã, 9 da manhã, 10 horas, não? Ruim para você? Link do webinário. Márcia, se você puder me escrever, eu agradeço. Tá bom, porque eu tô com a minha agenda está realmente muito complicada hoje. Depois aqui eu tenho uma série de bate-papos ali com veículos e tal. E eu preciso terminar uma coisa interna que é muito importante, que é o deadline é hoje. Entendi. Mas eu vou tentar organizar tudo e mandar para vocês o quanto antes, eu prometo. Tá bom. Se você mandar o link do webinário, já é bem legal para a gente. Tá bom? Não, certamente isso é fácil. Gente, perfeito. Obrigado pelo papo de novo. Obrigada por tudo. Muito obrigada, Gustavo. A gratidão e o agradecimento da ANER.
e também falo até a NJ, porque a gente está cheio de jornalistas também, um monte de gente aqui de jornal, então, meu grande agradecimento a você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Obrigado, boa a tarde todos para que vocês. participaram. Tchau, tchau.